Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de genética, na nossa grande revisão aqui do Enem, que nós, professora Lara e eu, nós preparamos com tanto carinho, com tanta dedicação para vocês. Então, vamos lá, né, galera? Vocês já estão nessa maratona aí, vamos agora para o nosso top 3, que é a genética. Bom, então vamos primeiro abordar, entender como é que esse assunto costuma cair na prova do Enem. E aí, como vocês já viram nas aulas anteriores, nós vamos abordar assuntos diferentes relacionados à genética diante das questões que nós trouxemos aqui para vocês das provas dos últimos anos do Enem. Tudo bem, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá, então. Aqui. Top 3 genetiquinha, que eu particularmente amo de paixão. Ó, vem aqui comigo então, galera. Bom, quando a gente fala em relação à genética, qual é o assunto dentro dessa área que mais é abordado na prova do Enem? Bom, tá aqui, ó, disparado a engenharia genética, que também é conhecida como a biotecnologia, né? Então, é aquela área que a gente faz a manipulação de genes, modificação de genes, silenciamento de genes, clonagem, enfim, existem várias técnicas dentro da engenharia genética que o Enem gosta de cobrar nas suas questões, nós vamos ver algumas delas, tudo bem? Bom, depois da engenharia genética, que seria ali o primeiro, a gente tem a parte de imunologia, então, principalmente em relação à produção de soro, produção de vacina, dentro da vacina, como que é a resposta primária do nosso organismo, como que é a resposta secundária, o que seria uma imunoglobulina, ou seja, um anticorpo, como que ela é formada, qual é a atuação dela no nosso organismo. Então, a gente tem aí a imunologia aparecendo em segundo, como segundo tópico ali mais cobrado dentro da genética. E aí depois, galera, a gente tem a parte molecular. O que que seria a parte molecular? Síntese proteica, mutações gênicas, principalmente, também as mutações cromossômicas, que nós vamos falar na aula de hoje. E aí depois, de uma forma geral ali, muito parecido, inclusive, as leis, né, as heranças genéticas. Então, a primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, cromossomos sexuais, interação gênica, linkage apareceu no Enem, coisa que não costumava cair, mas apareceu. Então, as heranças, elas acabam aparecendo com não tanta frequência, mas cai. Bom, vamos lá então, pessoal, começar aqui com a nossa primeira questão. Enem 2022 trouxe a seguinte pergunta para a gente. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da COVID-19, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Ou seja, é uma técnica que a gente consegue fazer ali o diagnóstico se a pessoa tem COVID ou não. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras da secreção do indivíduo. Uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Pessoal, antes de continuar aqui a pergunta, só para introduzir, eu imagino que muitos de vocês tenham feito, principalmente ali 2020, 2021, fez aquele PCR, lembra? Aquele que você coloca um cotonete, que ele vai lá no seu cérebro e volta, praticamente isso. Então, é uma técnica muito confiável, porque ela vai detectar a presença do material genético do vírus. Então, nós tínhamos duas técnicas ali. Tinha o teste sorológico, que buscou, né, que busca procurar anticorpos. Então, é para saber se você já teve o contato com o vírus, se você já teve, você produziu anticorpos, e aí eles estão na sua corrente sanguínea. Então, este é um teste. E o teste de PCR, que a gente vai falar agora, ele procura o material genético. Então, ele é muito confiável, porque a gente conseguiu sequenciar o material genético do vírus SARS-CoV-2, e aí, a partir disso, você consegue identificar certinho se aquele material genético encontrado ali, ele bate com a sequência do vírus, né? Com a sequência de nucleotídeos ali, que a gente já sabe certinho como é o do vírus. Tá, beleza.
Então, ele falou dessa técnica, e aí ele termina dizendo assim, ó, uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Essa etapa deve ser realizada para. Bom, só para a gente entender, eu vou explicar sobre a técnica, mas eu vou grifar uns pontos importantes aqui, que é o seguinte: ele diz para a gente que essa técnica permite identificar o material genético do vírus. Aí ele te falou: um vírus de RNA. Então, a gente sabe que o SARS-CoV é um vírus de RNA. RNA é o ácido ribonucleico formado por uma única fita. Tudo bem. Essa técnica de PCR, gente, ela é uma técnica de reação de cadeia ou reação em cadeia da polimerase. Como assim, Mário? O que é isso? Vamos lá então para a gente entender. O PCR, gente, é uma técnica que visa amplificar o nosso DNA. Então, existe uma enzima chamada DNA polimerase, que ela vai conseguir multiplicar a quantidade de DNA que você tem ali na sua amostra. Então, deixa eu introduzir para explicar para vocês como é essa técnica. Imagina, então, que você fez uma coleta de um material biológico e aí você precisa ter várias cópias do DNA daquelas células ali. Então, eu preciso ter certeza de quem é aquele DNA, então eu vou amplificar, eu vou produzir várias moléculas de DNA e aí eu consigo ver a sequência dos nucleotídeos para ter certeza se aquele DNA é da pessoa, do indivíduo X ou não. Tudo bem? Então eu quero multiplicar a minha quantidade de DNA da célula. Tá, beleza. Essa técnica, ela faz isso. Ela vai amplificar a quantidade de DNA. E ela consiste num sequenciamento de aquecer, resfriar. Por que que ela faz isso? Lembra que o nosso DNA, ele é formado por duas fitas. Então, a gente precisa separar essas fitas para daí, então, a enzima DNA polimerase possa adicionar os nucleotídeos. Então fica algo mais ou menos assim, ó. Eu vou até colocar um outro papel aqui para vocês verem. Então imagina que você tem esse material genético e aí essa é a nossa molécula de DNA e a gente tem ali as pontes de hidrogênio. Lembra que quando é adenina e timina, a gente tem duas pontes, e quando é citosina e guanina, a gente tem três pontes, tudo bem? Tá. A técnica de aquecer e resfriar, então aquece, resfria, é para separar essas fitas. Então, a separação das fitas, ela consiste exatamente nesse aquecimento e nesse resfriamento aqui da nossa molécula de DNA. Beleza. Feito isso, a gente então consegue separar essas fitas. Então, eu tenho uma fita para cá e a outra fita para lá. Aí, então, uma enzima super importante, que é chamada de DNA polimerase. A DNA polimerase, ela vem adicionando os nucleotídeos para formar a fita complementar. Então, ela pega nucleotídeos ali daquele meio de cultura que a gente preparou, e aí ela vai adicionar e montar a fita complementar. Lembre-se, né? Não se esqueçam que essa fita é sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Então, ó, no sentido 5 linha, 3 linha, eu tenho a formação da minha fita complementar. No sentido 5 linha, 3 linha, eu tenho a formação da minha fita complementar. Gente, vocês conseguem ver que a gente amplificou? De uma única molécula, a gente conseguiu criar duas moléculas? Então, imagina você fazer isso várias vezes. Chega um determinado momento que você vai ter várias e várias e várias e várias e várias moleculinhas de DNA. Ótimo! Consegui fazer aquilo que eu queria, que era amplificar a minha quantidade de DNA. Tudo bem? Só para fazer um adendo aqui, isso que essa técnica faz, ela evidencia que a replicação do DNA, que a multiplicação do DNA
ela é semiconservativa. Vocês lembram disso? Lembra que quando o DNA, eu vou só comentar, tá? Não vou escrever, então presta bem atenção. Lembra que quando o DNA ele vai se replicar, isso acontece na intérfase, tanto da mitose quanto da meiose. Quando ele vai se replicar, ele precisa, né? Tem algumas enzimas que participam, então tem a helicase, a polimerase. A gente precisa de nucleotídeos, e esses nucleotídeos são sempre adicionados no sentido 5' 3', de maneira que, no final, as moléculas de DNA que são formadas, elas têm uma fita antiga, que foi conservada, e uma fita nova, que foi recém-sintetizada. E isso mostra que o processo, ele é semi-conservativo. Eu vou até deixar aqui, ó. Replicação do DNA acontece na intérfase. Eu falei que não ia escrever, estou escrevendo, né? Na intérfase de qualquer divisão, seja mitose ou seja meiose. E esse processo aqui, ele é semi-conservativo. Por que semi-conservativo? Porque uma fita foi conservada e a outra foi recém-sintetizada. Tudo bem? Bom, beleza. Tá, aí o que que acontece? O vírus, ele até falou pra gente na questão, ele é um vírus de RNA. Ele não é um DNA. Então, a gente primeiro precisa pegar esse RNA, transformar num DNA, para daí então eu conseguir aplicar a técnica de PCR. Então, gente, quando ele fala essa etapa, né, que lá no finalzinho, só para voltar para a gente lembrar, uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada. Que etapa é essa, gente? A etapa é fazer a transcrição reversa, a letra E aqui. O que seria transcrição reversa? Transcrever é formar RNA a partir do DNA. Lembra da síntese proteica que a gente vai falar daqui a pouquinho? Então, ó, eu tenho aqui o DNA formando o RNA mensageiro. Aqui a gente tem a transcrição. Agora, a transcrição. Agora, a transcrição reversa é fazer o inverso, né? Então, eu vou pegar a minha molécula de RNA e vou converter ela em DNA. Isso é a transcrição reversa. E para isso acontecer, a gente vai usar uma enzima que é chamada de transcriptase reversa. Transcriptase reversa. Lembrando que o vírus, o HIV, ele faz esse processo naturalmente, tudo bem? Mas aqui a gente precisa fazer ele voltar para uma molécula de DNA para daí então conseguir fazer a replicação. Então é isso aqui, ó, o desenho ele mostra isso. Ó, eu tenho meu RNA, do meu RNA eu vou formar um DNA. E aí, dessa molécula de DNA, eu vou entrar no primeiro ciclo de PCR, formando duas moléculas, aí eu vou para o segundo ciclo, até que lá no final eu consigo ter uma grande quantidade de moléculas de DNA. Tudo bem, beleza? Tá, então a gente falou um pouco sobre biotecnologia, falamos ali um pouco sobre a transcrição reversa, e agora, só para finalizar, muitas vezes a gente faz essa técnica e logo em seguida a gente aplica uma outra, que é chamada de eletroforese. Hum, Vamos lá então. O que que é a eletroforese? A eletroforese, ela é uma técnica que é usada aí também na biotecnologia, né? Mas usada no geral, que ela tem como finalidade fragmentar a molécula de DNA ou fragmentar a molécula de proteína. Então imagina só para você entender. A gente tem aqui um eletrodo. Nesse eletrodo, a gente vai colocar um gel, normalmente é um gel de agarase. E aí a gente coloca a molécula de DNA nesses pocinhos aqui. Tudo bem? Tá. O DNA, ele é negativo, ele tem uma carga negativa. Então, ele tende a percorrer, pensa que isso aqui está ligado na eletricidade. Ele tende a percorrer esse gel indo em direção à carga positiva, né? Ele vai para a carga oposta. E aí, durante essa movimentação, vai ocorrendo uma fragmentação, uma quebra da molécula de DNA.
E aí, nessa quebra, a gente tem os fragmentos maiores, são maiores, eles vão demorar mais tempo para percorrer o gel. E os fragmentos menores, eles vão levar menos tempo. De maneira que lá no final, a gente tem uma banda, que é mais ou menos isso aqui, né? Que a gente vê aí no teste de paternidade. A gente tem ali toda, na verdade, várias bandas, e aí cada banda representa essa porção, essa fragmentação do DNA, né? Lembrando que aqueles fragmentos maiores demoram mais tempo para percorrer, tendem a ficar para trás, enquanto os fragmentos menores eles vão mais rápido. Tudo bem? Bom, e aí puxando aqui, a gente já fala sobre o teste de paternidade, né? O que que acontece, gente? Essas duas técnicas, a de PCR e a de eletroforese, elas podem ser aplicadas num teste de paternidade, mas também podem ser aplicadas numa outra situação, como por exemplo, numa situação de um crime. Eles querem descobrir quem cometeu o crime, quem é o assassino. E aí encontraram material biológico, encontraram dois tipos diferentes. Vamos amplificar para a gente saber qual material é da vítima, vamos amplificar para a gente saber qual material é do suposto ali, do assassino, e a partir disso a gente consegue, fazendo PCR e eletroforese, chegar no indivíduo, chegar na pessoa que participou ali daquela cena daquele crime, tudo bem? Mas vamos jogar para uma situação um pouquinho mais leve, né? Que é o teste de paternidade. Bom, o Enem, ele gosta disso, ele sempre cobrou. Gente, na época que eu prestava Enem, em 2010, ó, isso já caía. E assim, ele gosta de trazer, muitas vezes, não só relacionando essa questão entre humanos, mas ele pode trazer, por exemplo, uma questão de uma árvore, que é uma árvore mãe, e aí tem vários filhotes ali ao entorno. Né? Qual poderia de fato ser ali um descendente daquela árvore mãe? Ele pode trazer algo mais ou menos assim para você, tá? Bom, e aí como que a gente faz para entender? Então, olha só. A gente tem aqui a mãe, a criança e aí os supostos pais, pai um, 2 e 3. Bom, lembra que assim, isso aqui, gente, ele corresponde a fragmento de DNA. Então, quando eu olho para essa criança, ela vai ter ali DNA que ou veio da mãe ou veio do pai, tá? É obrigatório, tem que vir da mãe ou do pai. Tem que estar presente em algum dos dois. Lembra que você é 50% seu pai, 50% a sua mãe? Então o que que a gente faz? Primeiro ponto é, vamos procurar as bandas que correspondem à mãe, que a gente tem certeza que veio ali da mãe. Então, ó, essa primeira veio da mãe, essa daqui veio da mãe, e essa última aqui veio da mãe. Ótimo. Agora, essas que sobraram são elas que eu preciso procurar qual pai que tem. Então, eu vou agora ter que, assim, ó, eu vou bater aqui, ó, vou olhando. Então, ó, vem vindo aqui comigo. Essa daqui, o pai 2 e o pai 3 têm. Então, pode ser um deles, né? Esse pai um aqui a gente já vai descartar. Se ele não tem essa banda, é porque não é ele o pai. Tchau. Aí vamos olhar outra aqui, ó. Cadê? Aqui embaixo. Essa daqui, desencana do pai um, não olha pra ele, hein? O pai 2 não tem, mas o pai 3 tem. Opa, tá batendo aqui com o pai 3. Aí a última, essa daqui, não olha pro pai um. O pai 2 também não é. E o pai 3 tem ela também. Então, veja, as três bandas que ficaram faltando estão presentes no pai número 3. Então, o pai biológico, ele é esse pai número 3. Tudo bem? Então, é uma técnica que a gente usa o PCR, usa a eletroforese, e a identificação é como a gente fez aqui. Primeiro, você procura tudo que é da mãe. E é o que for diferente, é o que eu vou buscar ali a paternidade. Tudo bem, beleza? Bom, falando um pouco de biotecnologia ainda, gente, porque quando a gente fala sobre esse tema, é um tema que o Enem gosta de trazer. Existe uma outra técnica, que é a técnica do DNA recombinante. Então, olha que interessante. O DNA recombinante, quem é ele? Ele é um DNA que ele é formado por genes de diferentes espécies.
Então, a gente pode, por exemplo, pegar um DNA, um gene humano, e inserir numa outra espécie, tipo numa bactéria, e induzir ela a produzir aquilo que a gente quer. E a gente faz isso. Quando a gente fala em relação à insulina, a insulina ela é produzida por meio de uma técnica de DNA recombinante, em que se tira o gene da insulina humano e adiciona esse gene no plasmídio de uma bactéria. Então vamos lá para a gente entender como é que funciona. Ó, vem aqui comigo. Hum, acho que eu peguei pouca água. Vou precisar de mais água daqui a pouco. Ó, vamos lá então. A gente tem aqui o nosso DNA humano, e aí a gente já sabe, já rolou, já aconteceu o projeto Genoma Humano. Então a gente já sabe que o gene da insulina tá aqui. Tudo bem? O que que a gente vai fazer? Através da enzima de restrição, deixa eu escrever de novo que ficou feio. Peraí. Enzima de restrição, a gente vai tirar esse gene, a gente vai clivar esse gene e vai separar ele aqui. Tudo bem? Tá. Aí, feito isso, o que que a gente faz? A gente vai procurar o plasmídio. Lembra que plasmídio é o DNA da bactéria? E que ele tem uma autonomia, ele consegue se replicar, se duplicar, sem precisar de algo específico para induzir a replicação dele. Então, numa única bactéria, você pode ter vários plasmídios ali, tudo bem? Então, a gente pega essa enzima de restrição, cliva o gene da insulina, e aí a gente adiciona esse gene lá no plasmídio. Com quem? Com a enzima, que é a DNA ligase. Ela vai fazer a ligação. Então, ó, eu vou ligar o gene da insulina no plasmídio bacteriano. Pronto, eu tenho um DNA recombinante. Por que ele é um DNA recombinante? Porque ele tem genes de espécies diferentes. Aí a gente adiciona esse plasmídio na nossa bactéria. Esse plasmídio vai se autoduplicar, de maneira que ele se autoduplica e depois ele faz a síntese proteica, formando, gente, a insulina, que é o gene, né? Ou melhor, que é a proteína que está relacionada ao gene nosso ali de interesse. Feito isso, a gente tem agora um hormônio, a gente tem a insulina e a gente consegue o quê? Comercializar, a gente consegue usar esse hormônio em vários casos aí de diabetes, tudo bem? Bom, então o que que acontece? Quando a gente fala aqui em relação a esse gene, né, a esse DNA recombinante, a gente chama de organismo geneticamente modificado, aquele que vai receber ali esse DNA recombinante, né? Ele é modificado porque houve uma mudança no seu material genético. Tudo bem? Beleza? Bom, continuando aqui, vamos falar sobre uma outra técnica que é em relação à clonagem, que também já foi questão do Enem, também já apareceu aí, não só no Enem, né, mas em outros vestibulares, e que é um assunto polêmico, mas ele é super legal para a gente estudar. Bom, vamos lá então, galera. Quando a gente fala em relação à clonagem, o clone, ele é um indivíduo que ele é geneticamente idêntico a um outro indivíduo. Tudo bem? Então, fazer uma clonagem é você criar um indivíduo que é geneticamente idêntico ao outro. Então, aqui, ó. Indivíduo geneticamente idêntico a outro. Tudo bem? Tá. E aí, como que aconteceu? Quando a gente fala em relação à clonagem, sempre vem aquela ideia da ovelha Dolly, né? Ela foi o primeiro clone, ela não foi o único clone. Aqui no Brasil, nós fizemos uma clonagem também, tá? De um outro animal. Eu esqueci o nome agora, mas a gente também conseguiu fazer uma clonagem de um mamífero. E clonar um mamífero é um grande sucesso, né? Porque nós somos mamíferos. Então, quando você consegue fazer o clone de algo, de uma espécie que é próxima da nossa, a gente pode considerar que é um grande sucesso aquele procedimento. E a Dolly foi, gente. A Dolly foi o primeiro clone, foi em 1996, 1997. Ela conseguiu, se desenvolver, ela conseguiu crescer e ela ainda conseguiu se reproduzir.
Então, é muito importante quando você fala sobre a reprodução, porque daí evidencia o sucesso daquele processo, né? Então, não foi só criar, mas criar um indivíduo que pode perpetuar aquela espécie ali. Bom, e aí como que eles fizeram isso? Eles usaram, vamos lá para a receita. Eles usaram três ovelhas: ovelha um, ovelha 2, ovelha 3. A ovelha um, ela foi doadora do núcleo. O que que eles fizeram? Então, vem aqui comigo. Eles pegaram uma célula, uma glândula mamária, e aí tiraram, separaram dessa célula o núcleo dela. Então, a gente teve isso aqui, ó. O núcleo e a célula mamária anucleada. E aí, com ela, gente, com essa célula, o que que a gente fez? Nada. A gente descartou. Deixa ela, foi jogada fora, mas o núcleo permaneceu ali. Tá. Aí na ovelha 2 eles pegaram o gameta dela, o óvulo, anucleado. Então, ó, foi tipo isso aqui, ó. Esse é o óvulo, o núcleo tá ali. Eles também separaram, deixaram aqui o núcleo e aqui o óvulo. Tudo bem? Com o núcleo daquela ovelha 2 ali, do óvulo dela, esse núcleo foi descartado. Aí imagina, eu tenho um núcleo sobrando de uma célula de uma ovelha e eu tenho um gameta anucleado de uma outra ovelha. O que que eles fizeram, gente? Juntaram tudo, né? Então, ó, pega aqui esse com esse e junta com esse outro. Então, pegou esse óvulo e juntou ali com o núcleo. Tudo bem? Então é o óvulo da ovelha 2 e o núcleo da ovelha um. E a partir disso, esse óvulo, ele não foi fecundado. Ele foi induzido a entrar num processo de clivagem. Lembra? Da mórula, da blástula. Então, ele foi clivando. Então, a partir de várias clivagens, a gente teve aqui a formação de de um embriãozinho, e esse embrião ele foi implantado numa terceira ovelha, que é a ovelha barriga de aluguel. Ela recebeu esse embrião. Então, olha só, ali no útero dela, ela vai receber esse embriãozinho que se desenvolve e que depois, galera, deste embrião nasceu a ovelha Dolly. Então, vocês entenderam? Foram três ovelhas. Uma foi doadora do núcleo, a outra do óvulo e a terceira, ela foi a barriga de aluguel. A Dolly, gente, vamos lá. A Dolly, ela é geneticamente idêntica a quem? Ou seja, ela é clone de quem? Da ovelha um, da 2 ou da 3? Vai, chuta aí. Quem que você colocaria? A Dolly, ela é um clone da ovelha um, porque a ovelha um foi aquela que doou o núcleo, o material genético. Então, ela é um clone da ovelha número um. Então, o DNA nuclear dela é idêntico da ovelha um. Agora, quando eu falo em relação ao DNA mitocondrial, aí o DNA mitocondrial é idêntico ao da ovelha 2. Por quê? Porque todo o conteúdo citoplasmático veio do óvulo. Ele só não tinha núcleo, mas ele tinha mitocôndrias, ele tinha os seus ribossomos, toda a parte citoplasmática era desse óvulo. Então, o DNA mitocondrial é idêntico à ovelha 2. Tudo bem? E a ovelha 3, gente, ela só foi ali a barriga de aluguel. Ela só emprestou o seu corpício, porque do resto ela não tem nenhum vínculo genético com a Dolly. Tudo bem? Bom, e só uma curiosidade, hum,
A Dolly, ela foi considerada, né, foi um sucesso, como eu falei para vocês, porque ela conseguiu se reproduzir, teve filhotinho. Só que olha que curioso, quando a Dolly morreu, ela morreu jovem, em idade. Ela morreu, ela tinha 7 anos. Só que ela aparentava ser mais velha. Ela teve doenças de uma ovelha muito mais velha para a idade dela. E aí, qual que era o lance? Olha que curioso. Foi tipo assim, ó, vou falar em números para vocês entenderem. A Dolly morreu com 7 anos, mas ela aparentava ter 14 anos. Por quê? Porque a ovelha doadora do núcleo, essa daqui, quando doou o seu núcleo, ela tinha 7 anos. Então a Dolly nasceu com essa idade. Quando a Dolly completou os seus 7 anos de vida, é como se ela tivesse 14. Olha que curioso. Lembra, gente? A gente tem a região do telômero nos cromossomos, que determina o nosso tempo de vida, o tempo de vida das células. Então, a célula ela já tinha uma idade ali, que era uma idade que foi, a gente pode considerar que foi a idade que a Dolly nasceu. Tudo bem? Beleza? Ah, e só mais um ponto que eu queria mostrar para vocês é em relação, aqui, ó, às células tronco. Tá, as células tronco eu vou passar rapidinho aqui, galera. Depois, se vocês quiserem dar um print aí, ou pode entrar no Instagram, no da Lari, no meu, a gente tem essas informações aqui. Mas células tronco são células indiferenciadas, que não são especializadas, mas que elas podem se diferenciar em outras. Então, numa visão geral, se a gente fosse falar de uma célula mais diferenciada para uma, ou melhor, de uma que é assim, ou melhor, mais indiferenciada, né? Para aquela que é menos indiferenciada, eu posso considerar que a totipotente é a mais indiferenciada de todas e a multipotente é mais ou menos. Em outras palavras, a totipotente pode se transformar em qualquer coisa. E a multipotente não é bem assim. Então, ó, a totipotente pode originar qualquer célula, inclusive dos folhetos embrionários, uma ecto, uma endo, uma mesoderme. A pluripotente pode se diferenciar em qualquer célula, menos essas dos folhetos. Tem a pluripotente induzida, que é a gente pegar uma célula adulta e transformar ela numa pluripotente, tipo um fibroblasto, tá? E uma multipotente, ela não vai se diferenciar em qualquer célula, ela só se diferencia em células da mesma origem embrionária. Então, por exemplo, da medula óssea. Então, na medula óssea, a gente tem uma multipotente que vai se diferenciar na mieloide, se diferencia na linfóide, e aí dali eu formo as células sanguíneas. Ela não tem um grau de diferenciação tão amplo assim. Tudo bem? Beleza? Bom, e aí continuando aqui, vamos fazer a questão número 2. Olha o que ela fala aqui pra gente, ó. Vários métodos são empregados para a prevenção de infecções por micro-organismos. Dois desses métodos utilizam micro-organismos vivos e são eles: as vacinas atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, e os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Na figura, são apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Lembra que no intestino a gente tem a microbiota, que são aquelas bactérias do bem, né, mutualística, que auxiliam na digestão. Então, ele está mostrando para a gente diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos lá no intestino de um animal. Então, olha só, o que a gente tem aqui, ó, para a gente entender. Então, é o intestino. Então, nós temos as células. Aí, nós temos as microvilosidades. As células dendríticas, que são células que auxiliam ali nesse processo de imunização. E pela legenda, a gente vê que existem os nutrientes. Cadê? Tá. Nutrientes. Aí, o patógeno, o probiótico agindo. E as imunoglobulinas. Quem são imunoglobulinas? Imunoglobulinas são os anticorpos. Tudo bem, beleza? Então, qual o mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? Primeiro é o seguinte, antes da gente falar, olhar ali para o esquema, só para a gente voltar aqui, pessoal, numa imunização,
a gente pode classificar como passiva ou ativa. Passiva é quando você recebe os anticorpos prontos, então você pode receber de uma forma natural, por exemplo, amamentação via placenta, ou numa forma artificial, que é através do soro antiofídico. O soro, ele é produzido, então normalmente é um cavalo, né? Aqui em São Paulo a gente tem o Instituto Butantan, que é quem produz aí o soro antiofídico, e ele tem uma ação rápida, imediata. Esses anticorpos, eles não ficam no seu corpo, tá? Você faz o uso numa situação, levei uma picada de um animal peçonhento. Agora mesmo, na minha casa, tipo, há uma hora atrás, tinha uma lacraia aqui, tá? Uma lacraia, ela tem forcípulas e ela pode ter veneno. Então eu tenho bichinhos, precisei tirar essa lacraia, colocar ela num potinho, ela anda muito rápido. Ela é um miriápoda lá dos artrópodas, lembra? Quilópoda, diplópoda. Então, ela é um quilópoda da família, do grupo dos miriápodas, e tem forcípolas que pode ter veneno. Então, eu precisei tirar ela com uma rapidez, porque eu tenho meus bichinhos, gato, cachorro, e ela poderia picar eles. Se acontecesse isso, eu teria que entrar com soro, porque eu preciso dos anticorpos prontos, né? Tem que ser rápida a ação. E aí, depois de alguns dias, esses anticorpos, eles são destruídos no nosso organismo, tudo bem? Não tem formação de células de memória aqui. Agora, uma imunização ativa é quando a gente produz os anticorpos. Então, a gente pode produzir de uma maneira natural ou de uma forma artificial. A natural é quando a gente tem um contato direto com o antígeno. A gente tem um contato e aí a gente vai produzir ali os anticorpos. A artificial é quando a gente força essa situação. Então, por exemplo, a ação da vacina. Você vai receber a vacina, né, que é até ali o que a questão diz. Você vai ter um contato com aquele antígeno, vou ter um contato ou com ele atenuado ou com uma parte dele, mas eu vou induzir o meu corpo a produzir células de memória. Então, eu vou ter uma ação duradoura, uma ação que vai durar por muitos anos no meu corpo, se futuramente eu tiver o contato com aquele patógeno novamente, tudo bem? E aí tem aquele gráfico clássico da vacina, né, gente? Que é o seguinte: vamos fazer uma análise aqui, ó. A quantidade de anticorpos em relação aos dias. Então, vamos supor que você tomou a primeira dose da vacina nesse dia aqui. Quando você toma essa dose, você vai induzir o seu corpo a produzir anticorpos. Então, você vai ter uma resposta que a gente chama de resposta primária. Resposta primária. Nessa resposta primária, a gente diz que ela é lenta e ela é curta. Ela vai produzir ali, ó, poucos anticorpos. Aí a gente entra com a segunda dose. Quando a gente entra com essa segunda dose da vacina, aí a resposta é rápida e numa produção muito maior. Essa resposta secundária aqui, ela vai ser muito mais rápida e numa quantidade muito maior de anticorpos e mais duradoura, porque aqui nessa segunda dose, você já tinha produzido anteriormente as células de memória. Então, a gente produz as células de memória lá na resposta primária, e aí quando você tem um segundo contato ali com aquele antígeno, é mais rápido, é mais direta a produção ali daqueles anticorpos, tudo bem? Por isso que essa segunda resposta nessa segunda dose, ela é muito mais rápida, muito mais eficiente. Mas aí, de qualquer forma, você mantém esses anticorpos, essa taxa no seu organismo. Opa, porque a ideia é justamente que você mantenha, e que você tenha esses anticorpos aí a longo prazo na sua vida. Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui para a pergunta. Qual o mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar da vacina? Ou seja, eu preciso aqui ter a produção
de anticorpos. Vamos lá, olhar um mecanismo ali que vai levar à produção de anticorpos. Bom, mecanismo número um, ó, você tem os probióticos, eles estão competindo por nutrientes com aquele patógeno. Então, esses probióticos, eles competem por nutrientes, eles podem se dar bem nessa relação, e aí aquele patógeno ele acaba morrendo, porque ele fica, né, numa situação de baixa quantidade de nutrientes para ele. Hum. Tá, mas não tem nada a ver com vacina. Número dois, produção de substâncias antimicrobianas. Tá, se aquele patógeno, ele é uma não, peraí. Produção de substâncias antimicrobianas, tá? Então é uma ação em que você vai produzir substâncias que vão atuar ali contra, por exemplo, a síntese proteica da bactéria, que pode destruir a parede celular dela, mas isso também não tem a ver com vacina. Tá, número 3, disputa por sítio de adesão. Então, por exemplo, eu posso colocar um probiótico que ele vai se ligar exatamente na parede ali, né, na membrana da célula do intestino e não deixa a bactéria entrar, não deixa o meu antígeno entrar. Tá bom, pode ser, mas mais uma vez não é uma vacina. Número 4, estimula a produção de imunoglobulinas. Gente, tá aqui, né? A gente já sabe que é aqui que tem a ver com a vacina. Então a gente fica com essa alternativa. Vamos só ver o número 5. Manutenção da integridade epitelial. Alguma coisa que vá manter a integridade da célula e não deixa a entrada do patógeno. Legal, mas isso também não tem nada a ver com vacina. Então a gente fica aqui, número 4. Beleza? Bom, vamos para o próximo aqui, então. Exercício número 3. Olha só que interessante. Ele fala assim: a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo, constituída de sete códons, está escrita a seguir. Então, aqui, ó, tem o códon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Qual mutação produzirá a menor proteína? Bom, vamos lá então, que esse assunto aqui é síntese proteica. Falou de síntese proteica, nós estamos falando de algo que cai muito nos vestibulares, cai no Enem e, gente, cai em qualquer outra prova, tá? E é numa primeira fase, porque é assunto basal. A síntese proteica, ela é importante para você entender genética. Você não entende genética se você não entender síntese de proteínas. Porque olha só, vem aqui comigo. Sintetizar proteína é a forma que a gente tem de expressar os nossos genes. Existe uma reação, uma via, que é constituída da seguinte maneira: eu tenho o DNA, que transcreve o RNA mensageiro e que traduz a proteína. Então, é isso que acontece na síntese proteica. Antes da gente continuar, deixa eu só fazer aqui rapidinho uma observação aqui com vocês. Dá uma olhada, vamos juntar isso aqui com genética. Imagina que eu viro para vocês e falo assim: ó, nesse cromossomo aqui, que veio da mãe, a gente tem o alelo azão. E nesse outro cromossomo aqui, ó, que veio do pai, a gente tem o alelo azinho. Tá. Eu sei que alelo é uma coisa que a gente fala aqui que é isso, não entendo nada. Então vem aqui que você vai entender. Vem aqui comigo. Cromossomo, gente, é a mesma coisa que uma molécula de DNA que está associada a proteínas histonas. Tudo bem? Eu não vou evidenciar as histonas porque a gente não vai falar sobre elas agora. Então, cromossomo é DNA. Então, eu tenho DNA da mãe e eu tenho DNA do pai. O que que significa aqui? Vamos supor, nossa, tá feio o meu DNA. Ai, gente, que DNA horroroso. Peraí, vamos fazer um DNAzinho aqui, um pouquinho melhor. Aí, vamos supor então que a gente esteja falando sobre uma planta, sei lá, uma planta, e a gente tem o gene que vai escrever, que vai transcrever, traduzir a cor vermelha e a cor branca. Tudo bem?
O vermelho eu vou falar que é dominante e o branco eu vou falar que é recessivo. Tudo bem? Tá. Vamos entender o que isso significa. Quando eu falo que a mãe tem o alelo azão, significa que essa mãe, ela tem uma sequência aqui, ó, de DNA. Então, eu vou trazer aqui para vocês. Uma sequência de DNA que é, por exemplo, deixa eu ver, pode ser AAATCG. Tudo bem? Então, essa é a fita molde. Esse DNA, ele vai transcrever um RNA mensageiro que vai traduzir uma proteína. Então, na transcrição, eu vou formar um mensageiro UU e AGC. E na proteína, a proteína formada aqui é uma proteína que expressa a cor vermelha. Tudo bem? Tá. Aí do outro lado, do paterno, a gente tem também o gene que tem uma determinada sequência. Então, faz de conta que a sequência é essa, ó. A, T, C, C. Vocês viram que é muito parecida com a sequência anterior, mas muda um pouquinho. Vai acontecer a mesma coisa, gente. A gente vai ter um processo de transcrição, vai formar o RNA. Esse RNA, ele tem uma determinada sequência. E aí aqui eu tenho a formação de uma proteína, que é uma proteína branca. Bom, o que que acontece? Quando que eu falo que é dominante, quando que eu falo que é recessivo? Por que que eu chamei de azão, por que que eu chamei de azinho? O azão, na verdade, ele equivale, o alelo azão, o alelo é essa sequência de DNA. E o alelo azinho é essa sequência aqui de DNA. Por que que eu falo que ele é azão? Porque esse DNA, ele transcreve e ele traduz uma grande quantidade de proteínas vermelhas. Elas dominam as outras proteínas que foram produzidas do outro lado. O alelo azinho, ele é azinho porque ele produz pouca quantidade de proteínas brancas. Ele é recessivo. Ele foi dominado pela outra sequência que é a dominante. Então, a gente diz que é dominante ou recessivo justamente por essa relação no processo de síntese proteica. Por isso, gente, que esse assunto aqui é importantíssimo e ele cai e cai bastante. Então, olha só, vamos lá para a gente fechar aqui. A gente tem dentro do núcleo, né, considerando uma célula eucariótica aí, uma fita ativa de DNA, então tem uma sequência X ali. Essa fita, ela vai ser transcrita num pré-RNA mensageiro. Então, ó, fui fazendo a transcrição, TAC, o mensageiro AUG. GGG no DNA, o mensageiro CCC. AAC no DNA, o mensageiro UUG e o último UAG. Percebam que a gente tem ali uma sequência intercalada de exons e de introns. Os introns, eles são regiões que são processadas, que são retiradas, tá? A gente achava que intron era região não codificante, que era jogada fora. A gente viu que não é bem assim, que os introns eles podem participar de um outro processo, no outro momento. Ele não é DNA lixo, a gente não chama mais de DNA lixo. E a gente viu também que esses exons que ficam, eles podem sofrer um rearranjo, tá? De maneira que de uma única fita de DNA eu posso rearranjar e ter vários RNAs mensageiros. Mas enfim, vamos continuar aqui. No splicing, a gente tem a retirada dos introns, os intrometidos. Os intrometidos, eles saem e aí a gente fica apenas com os exons, formando o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele sai do núcleo, ele vai até o citoplasma, procurar ali o ribossomo, tudo bem, onde ele vai acoplar no ribossomo, e aí o RNA transportador vem, então, transportando o aminoácido. O RNA transportador, ele tem uma sequência que a gente chama de anticódon. Então, é assim, ó, códon é a trinca do RNA mensageiro.
Anticódon é a trinca do RNA transportador. Ela só serve para conseguir fazer uma leitura do RNA mensageiro. Ela só existe, galera, para conseguir ler. Como que vai ler que aqui é A, U, G? Tem que ter algo complementar que faça essa leitura. U, A, C. Tudo bem? E aí, o que que vai acontecer? O RNA transportador, ele faz a leitura do RNA mensageiro e ele deixa os aminoácidos ali que são específicos àquela sequência do mensageiro. Já que a gente falou disso, a gente tem que falar do código genético, né? Isso aqui é o código genético, galera. O código genético, ele é uma tabela que não muda, tá? Não sofre nenhuma alteração. É uma tabela padronizada e ela é considerada universal porque ela vale para praticamente todos os seres vivos, exceto algumas bactérias, alguns fungos. Não vale para DNA mitocondrial também. Lembra que mitocôndria tem seu DNA num processo de síntese proteica, a gente não usa esse código genético lá das mitocôndrias, mas enfim, é universal, vale para quase todo mundo. E a gente classifica como degenerado, por quê? Porque dá uma olhada aqui, ó. A gente tem 64 códons. Se vocês contarem, são 64. E a gente tem apenas 20 aminoácidos. Esses nomes, assim, ó, Fe, Leu, são aminoácidos. Fenilalanina, leucina, serina, prolina, triptofano, cadê? Glicina, arginina, todos eles são aminoácidos, tá? E o que que acontece? Um mesmo aminoácido, ele é codificado por diferentes códons. Então, um único aminoácido ele é codificado por diferentes códons, porque não tem um para um. Isso significa ser degenerado. Então, um mesmo aminoácido, AA, é codificado por diferentes códons. Tudo bem? Bom, e aí, galera, voltando aqui então, né? Ah, e um ponto antes que eu esqueça. A gente não precisa decorar essa tabela, tá? O exercício vai fornecer para você. Mas a gente tem que saber alguns códons aqui. A gente tem que saber o códon de início, que é uma metionina, e a gente tem que saber os códons de parada, que é o AA, o AG e o GA. Eles não, neles a gente não tem a adição de nenhum aminoácido. Eles só sinalizam que a proteína acabou ali, ela parou ali, tudo bem? E aí veja só, né, a pergunta aqui. O que que ele falou pra gente? Que essa é a sequência, são os códons de um determinado fungo. Ele te disse que os códons UAG e UAA são terminais, são os stop códons, ou seja, indicam a finalização de uma tradução. Qual mutação, então, irá produzir a menor proteína? Bom, nesse caso, ele está falando de mutação gênica. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que testar. Vamos olhar a letra A. Qual vai produzir a menor proteína? Ou seja, qual vai produzir um stop códon que aí a minha proteína ela vai ser reduzida, ela vai finalizar ali. Na letra A, ele fala que seria a deleção do G lá no códon 3. Vamos lá então, ó. Códon 3, se a gente deletar essa guanina, o que que vai acontecer? Eu vou mudar tudo que vem adiante. Então ficaria assim, ó, U, C, viu? Ó, o C veio para cá. Aí, A, U. Eu tô trazendo, tô mudando os códons. G, U, A. G, U, A, G e assim por diante. Galera, quando deleta a guanina, nenhum códon formado seria um stop códon. Então, eu não vou reduzir minha proteína aqui. Então, não é essa a alternativa. Vamos ver a letra B, que já é a resposta, porque já tá aqui o gabarito.
Substituição de uma citosina por uma uracila no códon 4. Então, vamos lá. Substituição, aqui, ó, de uma uracila, é isso? Da C por uma uracila, então aqui, ó, UAA no códon 4. Gente, o AA, ele já falou que é um stop códon, tá aqui, ele já falou para você. Stop códon, ele sinaliza a parada. Então, se essa mutação acontecer, eu vou ter um aminoácido aqui, um outro aminoácido aqui, um terceiro aminoácido aqui, e a minha proteína, ela para aqui. O UAA sinaliza que acabou ali. Então, de fato, eu vou reduzir o tamanho da minha proteína, fico com a letra B. E aí, falando sobre isso, dá uma olhada aqui, galera, rapidinho nesse processo aqui, nesse esquema de mutações. As mutações, a gente considera que é a primeira fonte de variabilidade genética, tá? É a primeira fonte e eu posso classificar como uma mutação gênica ou uma mutação cromossômica. Ela é gênica quando ela acontece no DNA. Então, igual a gente viu ali, eu posso ter a adição de uma base, eu posso ter a perda de uma base, eu posso ter a substituição de uma base, né? No caso ali, era uma substituição, a alternativa, né, que levou a nossa resposta. Mas eu posso ter deleção, adição, substituição de bases alterando o meu gene. Quando é uma mutação do tipo substituição, a gente tem aqui, galera, essa classificação entre transição e transversão. Uma mutação do tipo transição é quando eu troco uma base púrica por outra púrica, ou uma pirimídica por outra pirimídica. Lembra que as púricas são, quem são elas? Adenina e guanina, a água é pura, né? A água é pura, adenina e guanina são as púricas. E as pirimídicas, citosina e timina. Então, quando eu troco uma púrica por outra púrica, ou uma pirimídica por outra pirimídica, é uma mutação do tipo transição. Transversão é quando eu inverto tudo. Eu vou trocar uma pirimídica por uma púrica, ou o inverso, tá? Mutação do tipo silenciosa, quando você não tem alteração na sequência de aminoácidos. Uma mutação sentido trocado é quando você altera a sequência de aminoácidos. E uma mutação sem sentido é quando há a formação de um stop codon, tipo essa que a gente acabou de ver. Essas mutações são mutações gênicas. A gente pode ter também as mutações cromossômicas. Nas mutações cromossômicas, você pode ter uma alteração do número ou da estrutura de um cromossomo, tá? Essa mutação, ela acontece durante a divisão celular. Pode ser durante a mitose ou pode ser durante a meiose. Quando é na meiose, eu vou levar essa mutação para os gametas, então eu posso gerar descendentes que tenham essa mutação. Tá, vem aqui comigo. Uma mutação cromossômica numérica, ela pode ser classificada como euploidia, quando altera todo o conjunto cromossômico. Então, era para ser diploide, virou triploide, por exemplo. Ou uma aneuploidia, quando eu tenho um aumento ou a redução de alguns cromossomos. Então, por exemplo, uma mutação numérica aneuploidia, classificada como monossomia, é quando perdeu um cromossomo, tipo a síndrome de Turner. Então, são indivíduos do sexo feminino que só têm um X. Uma mutação do tipo trissomia é quando ganhou um cromossomo. Se esse acréscimo está no par 13, é a síndrome de Patot. Se ele está no par 18, é a síndrome de Edwards. Se ele está no par 21, é a síndrome de Down. Se ele está no par, ou melhor, se ele aumentou, né, um indivíduo do sexo masculino, que é XXY, é a síndrome de Klinefelter. E se for uma mulher, XXXX, é a superfêmea. Tudo bem? Agora, uma mutação estrutural, ela tem a ver com genes. Você pode, por exemplo, deletar genes, ou inserir genes, ou inverter genes, ou translocar. Translocação é quando a gente tem uma troca entre cromossomos não homólogos. Então, a síndrome de Down também é causada por uma translocação chamada translocação robertsoniana. Você tem o cromossomo 21 que trocou partes com 14. Então, eu tenho cromossomo a mais ali, mas isso foi causado por um erro durante a divisão celular e que houve a troca de partes entre cromossomos que não são homólogos.
Tudo bem? Beleza? Bom, e aí, aqui, para a gente fechar, dá uma olhadinha aqui, ó. A cariotipagem é um método que analisa as células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar o indivíduo normal ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula cariotípica. Opa, que eu acho que ficou faltando aqui. Taranã. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada, tá? Então, assim, ó, vamos lá, vou colocar aqui. Ela apresentava uma fórmula cariotípica, como por exemplo, 2N igual a 47 mais 21. Então, é um acréscimo no 21. Então, vamos lá, ó, dá uma olhada. Nesse caso, eu classifico como uma mutação numérica e ela é uma aneuploidia. Por quê? É numérica porque houve uma alteração no número, foi um acréscimo. Ela é aneuploidia porque eu tenho, vamos voltar aqui, ó, só para vocês se relembrarem. Na aneuploidia, eu tenho um aumento ou a redução de um ou outro cromossomo. Na euploidia, eu altero todo o conjunto cromossômico. As euploidias não são viáveis na nossa espécie, tá? A gente vê isso normalmente em plantas. Então, as aneuploidias que podem acontecer aqui, monossomia, trissomia, aumentando ou reduzindo o cromossomo, mas que é viável na nossa espécie, como vocês viram, as síndromes que acontecem. Tudo bem? Beleza? Bom, galera, então é isso. Eu fico por aqui. Deixa eu parar aqui de compartilhar. A gente passou por vários pontos aqui dentro da genética, a gente passou por vários pontos importantes que o Enem gosta de cobrar: biotecnologia, síntese proteica, expressão gênica, mutações. E é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que ajude bastante, tanto para o Enem como para outros vestibulares. Não esqueçam de divulgar a nossa página, para a gente é muito importante. A gente fez isso assim nos intervalos ali de aula, de uma escola, de outra, com muito carinho, porque a gente sabe que um conhecimento ele só é bom quando ele é compartilhado. E a gente está aqui para compartilhar também. Então, se vocês gostaram, por favor, publiquem isso, divulguem isso, ajudem a gente. E bom Enem, boa prova, tá chegando, daqui a pouco a prova tá aí. E claro, a gente está sempre disponível para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Um beijo, se cuidem, até a próxima.